Então, nessa última aula, nós vamos falar do segundo ciclo, e falando do segundo ciclo, a gente quer pensar o ensino-aprendizagem da geografia nesse ciclo, né? Qual é o rol, a curadoria de assuntos que serão tratados por vocês enquanto pedagogos, pedagogas, nesse segundo ciclo, né? Ou seja, no quarto e quinto ano especificamente. Quarto e quinto ano. Depois, os próximos ciclos são os anos finais, já são de competência de quem é da história, da geografia e etc. Né? Então, vamos lá. Segundo ciclo, nele, o estudo da geografia deve abordar as relações entre as cidades e o campo, suas dimensões sociais, culturais e ambientais, considerando o papel do trabalho das tecnologias, da informação, da comunicação e do transporte. Então, só nisso daqui a gente já percebe quantos projetos nós podemos fazer. Porque nessa relação do campo e da cidade, as crianças podem fazer, por exemplo, um relato de experiência. Quem é da cidade, quem é do campo, quem já morou no campo, quem tem família, e a família tem rancho, fazenda, alguma coisa dessa natureza. Quem já tomou leite em copo de alumínio no curral. Então, as muitas experiências que eles tiveram, elas podem ser trazidas para a sala de aula na forma de relato de experiência, né? Fora essas questões tecnológicas, né? É muito comum aqueles projetos de elaborar cartazes, ou cada criança elaborar um cartaz, ou a professora disponibilizar uma cartolina e cada um traz um recorte de um veículo de informação, de uma tecnologia, de uma comunicação, e de repente todas elas estão ali no entorno daquela cartolina pregando isso, né? E depois isso vai ficar exposto por alguns dias na sala de aula. Então, é bem interessante. Isso marca tanto a gente. Eu me lembro quando na segunda série eu fiz esse trabalho, na terceira série, não, minto, na quarta série eu fiz esse trabalho. E eu me lembro até hoje da minha mãe recortando uma lista telefônica, recortando o telefone daqueles antigos pretos para colar ali naquela tarefa, né? Então, algumas atividades dessa natureza acabam marcando a gente, né? É muito importante não só discutir, mas exemplificar, mostrar, vivenciar, e você pode utilizar até filmes, né, para ajudar as crianças a identificar a vida urbana, que a maioria delas conhece muito bem, e identificar também a vida rural, né, que nem todas elas conhecem muito bem. Um filme muito legal que mostra essa dimensão da ruralidade, mas com não muitos detalhes, é aquele filme do Menino Maluquinho. Então ele mostra algumas coisas ali, alguns costumes e brincadeiras deles na roça, né, e tal. Então você pode trabalhar isso na forma de filme, de desenho animado e tudo mais, né? O objetivo central aqui é que os alunos construam conhecimentos a respeito das categorias de paisagem urbana e paisagem rural, para eles saberem identificar e distinguir paisagem urbana de paisagem rural, né? Hoje em dia isso é mais incomum, eu gosto de fazer outras coisas no domingo. Mas até os meus 15 anos, era sagrado no domingo, por exemplo, assistir o Globo Rural, né? Gostava de assuntos relacionados ao campo e tudo mais, né? E mais do que gostar de assuntos relacionados ao campo, eu acabei estudando em Rio Verde, um chamado Colégio Agrícola, né? Porque justamente eu tinha essa proximidade com o campo e tal. Então, acabei me formando no médio como técnico agrícola, né?
Analisar também como foram constituídas as paisagens urbanas e rurais, e a indução e como elas sintetizam os múltiplos espaços geográficos. Depois, a questão das diferentes paisagens regionais devem ser apresentadas e trabalhadas com os alunos, e uma das formas de trabalhar isso é trabalhar a questão da alimentação. Aqui nós temos uma Chica doida sendo servida durante o evento de Quirinópolis, que é a festa da Chica doida, né? E aqui com vários condimentos, né? Então você tem a jiló, você tem a guariroba, o piqui, a cebolinha verde, o queijo e as pimentas tradicionais e a Chica doida pura para você misturar aquilo que cada um gosta, né? Então é muito interessante esse regionalismo ligado à questão da paisagem urbana e rural também. E aqui uma foto da igreja matriz de Quirinópolis, né? A velha matriz de Quirinópolis, também é uma espécie de patrimônio. Espécie não, ela foi tombada como patrimônio do município, né? Uma outra coisa que o PCN fala é que o território brasileiro, suas paisagens, regiões e, de modo geral, as determinações político-administrativas que o caracterizam também são objeto de estudo dos alunos, dos estudantes, justamente porque eles começam a identificar a questão das paisagens, a questão das regiões, a questão das capitais. Então, é o mapa político, é o mapa geográfico, de relevo, o mapa por regiões, o mapa por população, e aí aos poucos começa, até o sexto ano, a se ensinar essas crianças a fazer análise também de mapas por produção agrícola, mapas por empregabilidade e assim por diante, tá? E aí nós temos toda essa questão do relevo da América Latina, né? Quando saiu essa imagem, a menção que foi feita é de que passava um rio na América Latina, né? Porque toda essa região da cordilheira é uma região muito montanhosa. Aqui nós temos algumas regiões com montanha também, mas o restante não, é uma região de um relevo mais plano e mais baixo. Portanto, nós temos aqui como se fosse um rio passando pela América Latina, né? E aí uma imagem que eu peguei dias atrás e que eu achei muito interessante é a questão da natureza com os índios, né? E a questão da natureza com os garimpeiros. É uma menção que foi feita, né, nessa espécie de charge, né, todo o aspecto do desmatamento da Amazônia em função de atender os garimpos, a maioria deles ilegais, como nós sabemos, e a natureza preservada pelos indígenas que estão sendo aos poucos expulsos da sua terra, né, vendo a sua terra ser tomada, né, e sofrendo ameaças o tempo todo, e muitos líderes indígenas sendo mortos em emboscadas e assim por diante, né? Então, isso a criança precisa necessariamente pensar. Uma natureza preservada com um povo que preserva essa natureza e uma natureza não preservada com um povo que não preserva essa natureza, né? O PCN diz que as questões relativas à posição, localização, fronteira e extensão das paisagens são, assim, retomadas, o que garante a possibilidade de os alunos ampliarem as noções, conhecimentos que haviam anteriormente construído a esse respeito. Então, nós temos o aspecto da fronteirização das fronteiras, da extensão das paisagens, né? Justamente para a criança saber
internalizar esse conceito de território, esse conceito de limite territorial, né, para ela ficar, de fato, ambientada nesse sentido. É muito importante a gente perceber que as crianças elas vão internalizando a geografia, como já foi dito em aulas passadas, até os 10 anos de idade. Então, é normal que até os 10 anos elas ainda confundam a noção de Estado, a noção de cidade, a noção de país e a noção de mundo, né? Isso vai ficar fortemente marcado a partir dos 10 anos de idade, tá bom? E coincide com a passagem do quinto para o sexto ano, né? Nas escalas regional e nacional, é possível ainda estudar como diferentes grupos sociais se valeram de tecnologias na construção do seu espaço urbano, como grupos indígenas, por exemplo, caiçaras, ribeirinhos, imigrantes japoneses, entre outros, construíram no passado técnicas singulares e que utilizavam como instrumentos de trabalho na estruturação do seu espaço geográfico. Então, cada povo desenvolve as suas tecnologias, suas armas, suas tecnologias de guerra, suas tecnologias de plantio, suas tecnologias de conforto e assim por diante, né? E aí nós temos os exemplos citados, né? A população ribeirinha, com alguns indígenas também, a população indígena, a população oriental, e isso aqui é uma rua de São Paulo, de um bairro chamado Liberdade, que é o bairro chinês de São Paulo. O bairro com algumas ruas, casas decoradas ao estilo oriental, da China, do Japão, enfim. E aí as tecnologias, que também precisam ser trabalhadas com as crianças. Elas precisam conhecer tecnologias novas e tecnologias antigas. Eu não sei como está o Museu da Cidade, né, com essa pandemia, se fechou, se não fechou. Mas lá no museu, dentre outras tecnologias que existe a palmatória, né? Então a criança que for lá vai poder não só ver e tocar a palmatória, mas levar uma palmatória na mão também. É muito interessante. A Heloísa está louquinha para ir lá. Então, o estudo da informação, vai dizer o PCN, e comunicação, e também do transporte, por sua vez, ao superar a abordagem descritiva dos seus meios, televisão, rádio, automóvel, trem, permite uma compreensão dos processos, interações, consequências das relações entre lugares, em escala regional, nacional, até mesmo mundial, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para as muitas possibilidades, como eu disse, de projetos que podem ser feitos nesse sentido, né? Por exemplo, quem de vocês já viajou de avião? Flávia. Qual a experiência? A primeira experiência, Flávia? Assim, professora, o que eu achei a experiência assim que eu fiquei até meio assustada foi quando sobe tudo bem, mas depois quando chega a hora de pousar, o ouvido da gente fica parecendo assim que tá tampado. Uhum. E aí os meninos começaram a chorar, aí a aeromoça já deu uma balinha, sabe, um chiclete para eles mastigar, porque tava com muita dor. E um colega meu até disse que viajou, aconteceu isso, ele ficou calado e estourou o tipo do ouvido dele. Olha aí. Tem que chupar a balinha mesmo. Tem que chupar. Eu sempre levo, quando eu vou viajar de avião, eu sempre levo balinha e remédio para labirintite. Tem que tomar remédio para labirintite quando vai viajar. Essas mocinhas de 25 anos para cima já tem labirintite, viu? E é perigoso. Então você pode fazer uma roda de conversa sobre isso, né? Quem já viajou de avião, quem já viajou de trem, quem já viajou de carro com a família, quem já viajou de ônibus, né?
Antigamente, quando eu não dirigia em rodovia, a gente foi muitas vezes para São Paulo com os meninos de ônibus, muitas vezes mesmo, né? E, e aí depois a gente começou a ir de carro e tal, né? E agora eles estão com vontade de ir para São Paulo de ônibus de novo. Eu falei, gente, mas não tem sentido ir de ônibus para São Paulo, né? Se a gente tem carro. Eles falam, não, a gente quer ir de ônibus, não sei o que tem e tal, né? Aí a gente vai ver se organiza isso esse ano, para a gente ir em São Paulo de ônibus, não é para ir de carro, né? Vamos fazer a gracinha deles aí. Então vamos em frente. A preocupação fundamental, vai dizer o PCN, é que os alunos construam suas primeiras noções sobre o papel da informação, da comunicação, dos transportes, na construção ou na constituição dessas paisagens múltiplas, das relações múltiplas que existem entre o local, o regional e o mundial. Então, praticamente o Brasil ele tem todos os tipos de transporte, né? Mas, por exemplo, embora a ferrovia Norte-Sul já tenha passado por aqui, são poucas as crianças que conhecem um trem de perto, né? Então, é uma experiência interessante, né? Ver um trem, ou então falar sobre isso, quais regiões que tem trem, quais regiões do mundo que tem trem-bala, né? Por exemplo, você viaja para a França, né? Que é um país mais central. Na França, você pega trem-bala para qualquer outro país, em mais ou menos uma hora e meia, para qualquer país que você quiser ali. Por quê? Porque não é um trem comum, é um trem-bala, né? Então, isso pode ser trabalhado com elas, né? A questão dos veículos, dos caminhões e etc. No segundo ciclo, as possibilidades de aprendizagem dos alunos ampliam-se em vários aspectos, né? Então, quando a gente fala em geografia, a questão do globo terrestre, ela é uma questão muito mágica para crianças. As crianças são fascinadas em globos terrestres, né? E justamente pelo desejo de conhecer, né? Eu já comentei isso com vocês. Minha mãe, até bem pouco tempo, ela não acreditava que o mundo era uma espécie de bola de futebol flutuando no espaço, né? Ela não acreditava nisso. Não acreditava necessariamente que a Terra era plana, ela não acreditava nisso, graças a Deus, né? Mas ela também não acreditava que o mundo era uma bola flutuando no espaço, né? Então, enfim, da mesma maneira as crianças demoram para entender essa questão também, né? Então, a maior autonomia em relação à leitura e à escrita, e também o domínio crescente dos procedimentos de observação, tudo isso vai ajudar as crianças no trabalho da observação, da descrição, da explicação e da representação em relação aos processos e fontes de informação geográfica, né? Então, as crianças, à medida que elas melhoram a leitura e a escrita, elas têm maiores condições de entender como o mundo funciona, porque a linguagem ajuda muito nesse processo. De modo que favorecer uma autonomia crescente na consulta e obtenção de informações por meio de mapas, atlas, globo terrestre e maquetes, também plantas e fotos aéreas, pode ajudar muito essas crianças, essa sala de aula a compreender, então, como é que o espaço funciona. Eu não vi muito bem, mas me parece que alguns de vocês postaram fotos de drones, né? Do espaço vivido de vocês, e agora mesmo a gente vai poder discutir isso. Então, também é interessante. Eu sou, assim, fascinado, mas fascinado mesmo por... Como é que eu vou dizer? Por fotos aéreas de Quirinópolis, né? Eu adoro fotos aéreas de Quirinópolis. Aquela foto da prefeitura, que aparece a prefeitura, né? Que aparece o teatro. Eu acho que essas fotos são
são belíssimas, né? E nos anos 80, em vários lugares, principalmente açougue e também no expediente paroquial, tinha as fotos de Quirinópolis grande, aérea, tirada de aviões naquela época, né? E parece que no ano passado, ou 2020, saiu um vídeo também sobre Quirinópolis com imagens aéreas de drone, é uma qualidade muito superior à qualidade da foto de avião, né? E, nossa, que belíssimo, né? Você vê aquele movimento da, 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 da cidade, né? Você vai distanciando assim, percorrendo a avenida, no caso era a Avenida Brasil, né? Então, tudo isso ajuda a criança a ter uma compreensão mais geográfica também, né? Estudar conceitos fundamentais, tradicionalmente representados pela linguagem cartográfica, também ajuda as crianças na compreensão dessa questão do espaço vivido, do espaço urbano, das características e roupas que essa criança vai utilizar no seu cotidiano, né? E, e ajuda também nessa construção das habilidades geográficas dessa criança, tá? Relevo, vegetação, clima, população, tamanho, distribuição, para que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre essa linguagem. E aí, para nos ajudar a brincar com esses conceitos, vem a Mafalda, e chega para o seu pai diante de um globo e diz: onde nós estamos? E ele aponta: aqui, ó. Mas então a gente está de cabeça para baixo? Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a esse chão, né? Então, isso é uma coisa muito engraçada, porque se a gente for pensar na lógica da Mafalda, que nenhum de nós está em pé realmente, né? Porque o planeta, como ele gira no sentido horário, e os países estão localizados nas laterais e não na parte superior e inferior, que são os polos, então todos nós estamos de lado, nós não estamos necessariamente em pé, né? Graças à gravidade isso é possível, mas mesmo assim é difícil, é outra questão muito difícil das crianças entenderem, que é essa questão da gravidade, muito difícil mesmo, né? Então, espera-se que ao final do segundo ciclo, as crianças sejam capazes de reconhecer e comparar o papel da sociedade e da natureza na construção de diferentes paisagens, tanto urbanas quanto rurais, brasileiras, é claro, reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida da cidade e do campo, relativas ao trabalho, às construções e moradias, hábitos, expressões de lazer e de cultura, reconhecer no lugar no qual se encontram inseridas as relações existentes entre mundo urbano e mundo rural, conhecer e compreender algumas das consequências das transformações da natureza causadas pelas ações humanas, e aqui entra toda a questão ambiental, né? E dentro dessa questão das transformações, uma imagem que eu comentei no início da disciplina com vocês era essa, né? Que é a imagem do centro da Avenida Brasil, logo que começa a descida para o centro, e a imagem do antigo relógio que despencou na cabeça de uma moça, de uma jovem, e que foi definitivamente retirado, né? Nunca mais pensou em construir um novo Big Bang lá embaixo, lá no centro, né? E aí a Avenida Brasil como ela está hoje, né? O tipo de árvore que mudou, a, o passeio central que não era com grama, né? E até bem pouco tempo ainda era grama, e agora o melhor era calçamento de um lado e do outro, e canteiros no meio, e agora volta a ser todo ele gramado e com árvores e vasos, enfim, né?
Então, essa questão da mudança da paisagem urbana ela é muito interessante. Essa esquina aqui, por exemplo, né, é a esquina onde atualmente é aquele restaurante, o Casa Grande, né? Então, várias mudanças são notadas. Aqui são vários escritórios, né, e tal. E aqui na esquina se tem o Chiquinho, loja de colchões e etc, etc. Vamos lá. Ainda sobre as habilidades que devem ser formadas no segundo ciclo, reconhecer o papel das tecnologias da informação e comunicação, transporte, paisagem urbana e rural, utilizar os procedimentos básicos de observação, descrição, registro, comparação, análise, síntese, utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar informações em linguagem cartográfica, e a gente vai ter uma aula toda sobre linguagem cartográfica, observando a necessidade de indicações de direção, distância, orientação, proporção, para garantir a legitimidade e também a informação. Além desses, valorizar o uso refletido de técnicas e de tecnologia em prol da preservação do meio ambiente. E geografia é uma disciplina forte para se trabalhar essa questão. Adotar uma atitude responsável em relação ao meio ambiente, conhecer e valorizar os modos de vida de diferentes grupos sociais. A questão dos blocos temáticos, onde se é abordado, além disso, a paisagem urbana e rural e também suas características e relações. E aqui eu interrompo.